Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aqui essa noite? Olha para o irmão que está do lado e diga para ele que bom que você veio. Aleluia. Armadilha, né, irmão? Foi o pastor Alexandre, eu vi quando ele... Diga para o vizinho que bom que você veio. Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem ama a palavra de Deus aqui? Abre tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. Quero falar essa noite sobre fale pela fé antes de ver. Depois que Danilo pregou, eu disse a ele, não precisava nem eu pregar mais. Rapaz, o cara está inspirado. Provérbios 18, 21. Gostei. A língua tem poder sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Provérbios 6, verso 1. Verso 3. É o 2, foi mal. E ficastes enredados pelas declarações que saíram da tua... A palavra enredado aqui é preso. Você fica preso por aquilo que sai da sua boca. Então, és prisioneiro da tua própria palavra. O que é que Salomão está dizendo aqui? Que a nossa vida está ligada àquilo que falamos, porque aquilo que falamos está ligado às crenças do nosso coração. A Bíblia diz em Mateus que a boca fala do que o coração está cheio. Abre Lucas capítulo 1, verso 37. Não importa o que você está enfrentando hoje, nada é impossível para Deus. Eu quero começar hoje encorajando você que nada é impossível para Deus. Só que eu queria ler esse versículo de forma diferente hoje. Tem uma versão que diz assim: nada é impossível com Deus. Percebeu que com Deus e para Deus muda tudo? Com Deus fala de um trabalho mútuo, onde não depende só de Deus. Porque muitas vezes em circunstâncias a gente, além de lançar sobre o Senhor, mas existe a nossa parte no milagre, que é de crer, que é de acreditar, que é de entregar, que é de confiar. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ou tudo ele. Nós queremos o tudo de Deus, mas não queremos a nossa parte, que é entregar, que é a dependência, soltar-se. Uma vez eu me lembrei de Joyce Meyer, ela dizendo que fingiu para seu esposo que estava desmaiando, e ele foi e agarrou ela, David, e ele disse para ela: você está doida? Se eu não tivesse lhe segurado, ela teria caído ao chão. E ela disse: mesmo assim, isso é depender do Senhor, é soltar-se e confiar que Ele vai te segurar. Amém? Porque muitas vezes a gente mesmo está se segurando e dizemos que estamos confiando em Deus. Só que eu venho um tempo falando sobre renovação da mente, questão daquilo que eu imagino, questão de gerenciar nossos pensamentos, ligado à obra consumada de Jesus, porque estamos debaixo de uma nova aliança. Amém? E já estamos próximos do Senhor. O fundamento da nossa fala é a obra consumada. Vou repetir: o fundamento da nossa fala, da nossa crença,
naquilo que cremos e falamos, porque a fé está ligada a falar também, a pensar, falar, agir, escrever. Os que eu escrevo, o que eu falo. 2 Coríntios 5 e 7 diz: andamos por fé. O que isso significa? O que eu falo, o que eu penso, como eu ajo, o que eu escrevo, minha forma de se relacionar está ligada às convicções de minhas crenças. Toda a nossa vida é vivida por fé. Só que muitas vezes virou um jargão essa coisa de fé. E muitas vezes nós começamos a relaxar na questão das palavras. Eu li 2 textos em Provérbios, Velho Testamento. Morte e vida está no poder da língua. A gente sabe que isso, levando para a nova aliança, é morte e ressurreição. E agora Cristo colocando autoridade sobre nossa boca. Só que o que eu falo é importante, porque libera a fé. Vamos para 2 Coríntios 4:13. Lucas 1:37. Esqueceu, foi? Esqueci não. Malaquias. Lucas 1:37. Deixa eu ler na mensagem. Você fica preso pelo que sai da sua boca. Danilo contou um testemunho de como ele chegou aqui, como a palavra fez isso na vida dele, sabe, gente? É a palavra de Deus. Como ele deu crédito à palavra de Deus, pastor Danilo. E realmente eu me lembro quando ele e Marta e as 2 meninas vinham numa moto. Primeiro ele vinha a pé, depois ele foi numa moto. E eu me lembro os 4, né? Passando por dentro das ruas. Depois ele recebeu um carro, ele cria num carro, começou a declarar, e aí ele ganhou um carro. Era um carro velho, mas era um carro. A promessa estava tomando forma, né, Danilo? A promessa estava tomando forma, né? E depois disso Danilo virou empresário e foi crescendo. Amém, glória a Deus, irmão. Porquanto, para Deus. Mas no original é: com Deus nada é impossível. Toda pessoa que andou com Deus, ela virou vencedora. Todos os heróis do Velho Testamento. Quem era Moisés? A Bíblia diz que quando Deus encontrou Moisés, ele estava cuidando da ovelha do sogro dele. Nem ovelha ele tinha, era do sogro. Josué nem capitão era ainda, era só um servo, um escravo no Egito. E todos esses homens que andaram com Deus, que cooperaram com Deus, existe uma interação da nossa parte com relação à promessa. Muitas coisas não vão acontecer por osmose. Eu falei aqui um dia no culto sobre a lei de Newton, da inércia. A gente precisa ser como aquele aço, né, magnetizado com a palavra de Deus. Porque um aço magnetizado, ele tem o poder de levantar 7 vezes mais o seu peso. Porém, ele de forma comum, ele não levanta nem o próprio peso. É a nossa vida ativa com a palavra, em comunhão com o Senhor. A sua mente, a forma que você reage. Porque imagina que você se deparar com a mesma situação, o seu cérebro, o seu corpo quer reagir naquela situação da mesma maneira que sempre reagiu. Mas quando você está em comunhão com Deus e você tem comunhão com a palavra, com as suas reações agora é baseado na sua nova realidade. Isso é andar por fé. Amém? Porque a gente imagina a fé até como de forma cultural, o meio de obter resultados com Deus, mas é como eu vivo a partir de agora. Mas isso requer da nossa parte comunhão com a palavra, comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós não exercitamos nossa fé, nem declaramos a palavra nessa área. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Mas tem um texto na versão original que diz com Deus e não para Deus. Isso significa de um caminhar juntos. Amém? E eu quero liberar uma palavra profética essa noite. Não importa o que você esteja enfrentando essa noite, nada com Deus será impossível na sua vida. Amém? Essa única palavra faz toda a diferença. Porque ela revela tanto o poder ilimitado de Deus, quanto o seu desejo de parceria conosco. Porque senão Deus fazia tudo. Não precisava de eu e você crer. Mas é uma parceria. É algo ligado entre nós com Ele. Ele nos deu o seu Espírito, Ele habita em nós. Tem alguém comigo? Nosso Pai não quer trabalhar independente de nós. Que coisa interessante. Você vê no plano de salvação, porque o Senhor trabalha junto conosco para salvar pessoas, transformar lugares e vidas. Porque Deus não escolheu trabalhar sem nós.
independente de nós. Embora a obra já é consumada, já está tudo pronto, mas Ele coloca o Espírito dele em nós. E qual a nossa parte? Qual a minha parte? É crer, descansar, confiar naquilo que Ele disse, me relacionar com suas promessas, enxergar os fatos a partir da verdadeira identidade ou da minha realidade em Cristo. Tem alguém comigo? Aleluia. O que Ele está fazendo hoje é procurando pessoas que creiam na sua palavra, que preguem e orem de acordo com ela, que respondam com essência a essa verdade. Tem alguém aqui essa noite? Então, quando a gente ativa a nossa fé, o poder de Deus entra em ação. Diga: quando eu ativo minha fé na sua palavra. Não, de novo, diga: quando eu ativo minha fé na sua palavra, o seu poder entra em ação. É por isso que a gente vê, gente, frequentemente milagres que acontecem quando os crentes se reúnem para orar e ordenar cura em nome de Jesus. É tudo que Deus quer. Você vai ver essas reuniões das quartas só porque mudamos o nome da reunião e as pessoas criaram uma perspectiva. A primeira quarta, pelo amor de Deus, a gente terminou aqui a celebração e as pessoas não conseguiam ir para casa. Algumas pessoas foram embora e outros ficaram aqui adorando. Vem um espírito de profecia sobre a igreja, pessoas na unção, falando em línguas, chorando, outros adorando, outros declarando palavras proféticas. Por quê? Porque mudou a perspectiva. Às vezes você vem para o culto por vir. Eu vou para um domingo, sabe? Eu estou cansado, eu vou para a igreja porque tem que ir. Não, gente. A gente tem que se expor à verdade. Ter prazer. O salmista disse: me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. E na casa do Pai a fartura de pão. O filho pródigo voltou por causa do pão. O pão aqui é o alimento, sua palavra. Nós estamos se colocando em contato com a unção. Isso é muito importante. Eu já vi pessoas até que não têm muito entendimento da palavra. Só o fato de estar exposto à palavra, a vida mudar. Só por vir. Muda até de aparência. Ficou mais bonito. Por que tá rindo, Juninho? Não me lembro quando o Juninho chegou aqui. Vê agora os músculos. Você tá doido. Não sei como ainda está solteiro. 1 Coríntios 3:9, vamos lá. Não é que a gente tem o poder de gerar poder em nós mesmos. O nosso poder está ligado a Ele em nós, amém? Mas o Senhor, Ele quer fluir o poder através de nós quando a gente responde com fé. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Portanto, somos o quê? Não, espectadores. Está assim, pastor Danilo? Não é espectador, não? Já percebeu que tem muitos crentes que estão vivendo como espectador de circunstâncias? Não dizem nada sobre suas circunstâncias, não falam com suas montanhas, não creem, não reagem, são só espectadores. Como é que está? Meu Deus, está só vive, só assiste a cena e espera que Deus faça o sobrenatural, sem confiar, sem crer, sem pelo menos enxergar os fatos pela verdadeira realidade. Parece que Jesus não morreu na cruz. Eu não quero viver uma vida como se Jesus não tivesse morrido na cruz por mim. Tem muita gente que está vivendo como se fosse um escravo, quando é um herdeiro. Porque existe sim a obra consumada, a justiça pela fé. Nós já estamos próximos do Senhor, fomos justificados. Nós não somos perdoados de acordo com nossos comportamentos, mas com aquilo que Jesus fez. Mas existe também a parte da nossa herança. Então quando eu entendo a nova aliança e a mensagem da graça, não é só com relação... A primeira parte é muito fundamental, até porque Deus não quer que você viva com sentimento de culpa. Nós somos totalmente perdoados, mas existem consequências que foi tirado da nossa vida. Eu estava, antes de vir para cá, escutando um vídeo falando sobre nome de pessoas que aumentaram a letra do nome por causa da numerologia, né? Com relação à astrologia. Mas deixa eu te dizer, a gente precisa crer naquilo que Jesus fez. Hoje você não precisa nem acrescentar uma letra do seu nome. Você precisa acrescentar o nome que está acima de todos os nomes na sua vida. Crer no nome, o nome de Jesus não é um amuleto, não é uma cruz para entrar, sabe? Essa semana eu vi um vídeo de um cachorro que ele vai beber água de noite, de madrugada, um jacaré vai lhe morder, e ele está com o crucifixo, né? O jacaré vê o crucifixo e entra de volta assim. Aquela coisa de vampiro, você mostrar a cruz, ou levar o nome de Jesus como amuleto. O nome de Jesus é como se fosse uma procuração. Já imaginou, pastor Edriel, ele querendo resolver um problema meu e eu deixo uma procuração para ele assinada? Eu atesto, declaro que Edriel, a partir de hoje, pelos direitos confiáveis a ele, assim, ele pode resolver tudo que diz respeito a mim, vender minha casa, meu carro, e deixo lá, pá, o nome para ele. Isso se chama procuração. O nome de Jesus é uma procuração. Foi entregue a você para ser usada. Ele confiou a você, amém? Há coisas que está na hora de você se levantar e usar o poderoso nome de Jesus. Ele nunca usou o nome dele. E por que Deus deu tanto poder a esse nome?
Se você pegar Filipenses capítulo 2, verso 8, verso 9, diz que foi confiado poder a esse nome. Efésios 1, 23, a mesma coisa. E por que Deus deu poder ao nome de Jesus? Para dar a igreja. Mas não é um amuleto, é para ser usado como autoridade. Na oração está ligado ao Pai, mas nas circunstâncias está ligado a reivindicar no nome dele. Em João ele diz: tudo que vocês reivindicarem em meu nome, eu farei. É como se Jesus estivesse lá dando a própria ordem. E quem tem a procuração aqui? Aleluia. Agora a minha pergunta é: você usa isso? Você fala isso no dia a dia? Então, ao invés de acrescentar uma letra no seu nome, acrescenta um nome que está acima de todo nome. Em mim para toda maldição. Em mim quebra todas as mazelas hereditárias que vieram da minha família. Amém. Diabetes, seja qual for o nome dessa doença. Diabetes, a mulher do diabo, vai-te embora para lá. Diabetes, vê? Diabo, diabetes, né? A mulher do cão, manda ela embora. E muitas vezes, usando o nome, Deus vai te dar sabedoria para entender, para estudar sobre alimentação. Porque muitos de nós só estamos consumindo nossas emoções. Como eu estou falando sobre a fé, fale pela fé antes de ver. Diga, fale pela fé antes de ver. Então, o que é que o texto está dizendo aqui? Porquanto somos o quê? Colaboradores de... O que é um colaborador? Aqui dessa igreja. Alguém que está junto com a mensagem, servindo, seja da salinha, fazendo com que as coisas funcionem, trabalhando junto. Não é só vir, mas ser parte. Então, diga, eu não sou um espectador. Eu sou colaborador. Deus não quer você só olhando. Tanto é que está lá, 2 de Crônicas, capítulo 20. Irmão, eu sou acelerado. Tem hora que até eu mesmo me perco na minha aceleração. Calma, Gleice. Vamos lá, 2 de Crônicas 20. Josafá está orando, pedindo um milagre ao Senhor. E aí ele ora, busca orientação. Deus não fala nada. De repente vem um profeta e diz o quê? Essa peleja não é vossa, é minha. Amanhã vocês vão subir. A peleja é de Deus, mas amanhã você se levanta para subir, para pelejar, para lutar. Amanhã vocês vão subir a montanha. O que é que a gente imagina? Se a peleja é de Deus, a gente vai ficar o quê? Dormindo, deitado. Não. Você não vai deixar a sua rotina de mão, mas você entra nela com a confiança interna. Isso é uma vida vivida pelo Espírito. Uma vida vivida pelo Espírito não é sensacionalismo ou manifestação dos dons. Uma pessoa que manifesta um dom de profecia não significa que ela anda no Espírito. Eu já vi gente manifestando dons, mas são pessoas carnais. Andar no Espírito é onde suas emoções e as circunstâncias são governadas por uma confiança interna que você tem no Senhor. Suas emoções estão aflorando e gritando e você está ali. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então a sua perspectiva de vida está ligada a essas convicções. Sabemos, eu não sinto, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é segundo os meus achismos, mas segundo o seu propósito. Porque eu não consigo entender propósito em algo que está só me fazendo mal naquele momento. Estou sofrendo em algo e eu não quero viver aquele sofrimento. E como Deus consegue no meio de tudo aquilo arrumar a bagunça e fazer com que aquilo fique bem ou bom para mim? Você não entende essa coisa, mas Deus sabe como fazer. Deus é especialista em pegar toda a bagunça e colocar tudo no seu devido lugar. Porque imagina a gente colocar aqueles ossos de Ezequiel 37. Quando Ezequiel profetizou, osso seco, ouviu a palavra do Senhor, estava tudo misturado, tudo quebrado, tudo seco. E quem sabia que qual osso pertencia a tal esqueleto? O Senhor sabe como arrumar toda a bagunça. Teu papel é crer e declarar. Ele é que fará o milagre, amém? Porque a gente até isso quer entender. Então você olha para o vale de osso seco, você está tentando entender como que você falando, o osso vai se ligar ao osso, como é que vai criar carne, como é que... Não, tua parte é só parar de ser espectador. Se Ezequiel só passeasse no vale, nada aconteceria. Então Deus não quer espectadores. Ele não nos deu armadura para as costas, porque Deus não te fez para fugir. 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 O que você está enfrentando, vai enfrentar. Mas com Deus, nada é impossível. Não é para Deus, é com Deus. Diga hoje, com Deus, nada será impossível na minha vida. A partir de hoje, que tal trabalhar junto com Ele? Peraí, eu não estou sozinho.
Eu não estou sozinho, se Deus é por nós. Isso era para ser uma canção já, gente. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Qual é a nossa resposta diante desses fatos? É medo, porque às vezes você declara a palavra de Deus, mas vibra ansiedade, vibra medo. E isso é só barulho. Porque Deus responde à fé. Amém? Só que as palavras têm uma ligação com relação à fé. E é isso que a gente vai entrar hoje. Então, por quanto nós somos o quê? Espectadores? Não. Colaborar? Deus trabalha junto conosco. Quem está comigo? Somos participantes dos milagres que queremos ver. Vou falar de novo. Somos participantes dos milagres que queremos ver. Falamos sobre generosidade, mas não somos generosos. Vê que coisa. Pregamos sobre semente, sobre dar. Eu já vi gente pregar sobre a lei da semeadura e nunca semear nada em ninguém. Mas falar o tempo todo porque queria receber semente. Que coisa louca. É por isso que a primeira palavra, ela tem 2 gumes, a espada. Uma vai começar em você e depois de você sai com vida. É por isso que muita gente fala sobre muitas coisas e não gera transformação nem poder, porque nela não tem vivência, não tem prática. Então não sai com vida. Antes de você pregar o evangelho para as pessoas, Deus quer que você desfrute do evangelho. Deus quer que você viva o evangelho. Tem alguém comigo? Hebreus 11:11. Nossa parte é confiar, crer e declarar suas promessas. E nosso Pai Celestial fornecerá seu poder e realizará o que só Ele pode fazer, realizar um milagre. Mas nós estamos junto com Ele, Dinho, crendo, confiando, entregando, pedindo sabedoria, porque tem situações que não vão ser declarações, que vão ser sabedoria para lidar com o problema, da parte do Senhor. Nós muitas vezes estamos tão no automático que nós só enxergamos solução de uma maneira. Então Josafá ora, Deus responde e Deus diz: amanhã vocês sobem. Amém? Vocês não vão ser espectadores. Só que toda situação que você entra com Deus, você sai com lucro. E eu quero profetizar que você vai sair com lucro desse problema. Ei, quem crê aqui essa noite, levanta a mão. Eu declaro sobre a tua vida essa noite que esse problema foi ruim, mas você vai sair com lucro disso. Porque com Deus nada é impossível. Eu quero encorajar você que você não vai sair como entrou nesse problema. Você vai sair com lucro. Você vai sair mais forte, melhor. E vai sair com recompensas da parte de Deus. Porque Josafá só queria se livrar do problema. A Bíblia diz em 2 de Crônicas capítulo 20. E a Bíblia diz que quando ele entrou naquele vale, que ele subiu de manhã, ele: peraí, se é o Senhor que vai lutar, nós vamos adorar. Nós não vamos usar espada. Tirou os armados da frente da infantaria, tirou a cavalaria, tirou os arqueiros, os caras da flecha e colocou o coral. E eles começaram a louvar a bondade de Deus. Já pensou em você de manhã, diante de suas circunstâncias, louvar a bondade de Deus? Olhar para aquilo, o diabo está dizendo, murmura, reclama, vai dar errado, não vai dar certo. Olha, tu vai morrer, essa batalha é maior do que você. Esses inimigos são maiores, estão vindo contra você. E aí você acorda e olha, peraí, a batalha pertence ao Senhor. Eu vou louvar a sua recete. Ei, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É aos brados de graça que essa montanha vai ser desfeita. Nem por força, nem por violência. Zacarias capítulo 4 fala sobre isso. Ele se viu cercado por uma grande montanha. Era os samaritanos se levantando contra a construção do templo. E a Bíblia diz que esse homem de Deus, veio a palavra do Senhor profética sobre ele, e disse assim para ele: você vai bradar graça e graça sobre essa montanha. E ele começou a declarar: montanha grande, você vai virar uma minúscula pedra. Ele começou a declarar sobre aquele grande monte que seria algo pequeno. A grande montanha dele era uma multidão. Era um problema. Talvez sua montanha hoje seja algo diferente, mas está na hora de parar de falar da montanha e começar a falar com sua montanha. Ei, montanha, você não é nada diante do que está comigo. E como é que eu faço? São nossas armas: adoração, rendição, ação de graças, fé, amém. Olhar para aquilo e o Senhor é bom. Ele não é a primeira vez que Ele me livra. Não é a primeira vez que eu fico sem dinheiro. Não é a primeira vez que Ele me dá sabedoria. Não é a primeira vez que isso acontece. Não, louvai ao Senhor porque Ele é bom.
Louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para todo sempre. E a palavra misericórdia ali é a palavra hesed, que quer dizer graça. E Zacarias destruiu aquela montanha, Zorobabel, dizendo graça, graça. Ao invés de falar que está difícil, que tal chamar graça para a situação? Eu tenho graça, eu tenho favor. Você se vê assim? Ou você só se vê pelos olhos naturais, pelos caminhos do homem e não pelos caminhos de Deus? Então vamos lá, vou refrescar sua mente. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara fez o quê? Ela fez o quê? Concebeu. Pela fé, a própria Sara também recebeu a virtude de conceber um filho. Isso não se refere à força de levar uma gravidez até o final. Se refere ao poder de conceber. Deus gerou nela, pela fé, o poder de conceber. Ele renovou o útero dessa mulher e capacitou, deu poder para conceber algo. A gente precisa entender algo. O útero de Sara envelheceu e estava além da função natural. Mas pela fé ela recebeu a capacidade de conceber. Deus não apenas permitiu uma gravidez, Ele renovou seu útero. Este foi um milagre criativo e aconteceu porque Sara creu na promessa de Deus acima da sua realidade natural. Qual era a realidade natural? Já percebeu que muitos de nós só falamos sobre nossas realidades naturais? Está difícil, não é fácil. Nós aprendemos que tudo na vida vai ser duro, vai ser com muita luta, vai ser com dor. Desde criança aprendemos assim. Nada é fácil. E aí você, mesmo em Cristo, tem uma realidade vasta em Deus e continua com a mesma confissão de fé. Nada é fácil. É uma luta. É difícil. Paulo nos chamou para viver o bom combate da fé. E a palavra bom ali é kalos, quer dizer lindo. É um combate lindo. É uma luta linda. Não é um combate onde você vai mal sobreviver. É onde você entra. A probabilidade de Josafá em 2 de Crônicas contra aqueles 3 reinos era 100-5. Era impossível. E ao invés de ter choro, pranto e lamento e rendição, se ouvia um som de adoração e de louvor e júbilo. Imagina as mulheres vendo seus filhos de 20, 25 anos, 18 anos partindo para a guerra. As esposas vendo seus maridos indo. Como ficou a situação em casa? Era um genocídio, na certa. Mas ele parou para ouvir o Senhor. Buscou refúgio em Deus. Amém? Não sabia o que fazer. E o inimigo vai gritar: o que você vai fazer agora? 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 Quem já assistiu aqueles filmes de desenho animado que fica um diabinho? Já viu, né? No pensamento da pessoa e fica aquela vozinha, de repente tem um anjinho também falando do outro lado, não é assim? A nossa mente é bombardeada assim todos os dias. Aquilo ali tipifica algo no reino espiritual. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? E o que é que você vai dizer? Se não sabe o que fazer, faz só o que sabe o que fazer. O que é que você vai fazer? Buscar o Senhor. Até ouvir o Senhor. E ele ouviu o Senhor. E foi. E aí ele entrou na situação. Quando Josafá chegou lá cantando, a Bíblia diz que é o passo que louvava. A Bíblia não diz assim: amanheceu, chegaram no vale de Tecoa, quando olharam para o vale, só tinha corpos mortos. Não, a Bíblia diz que é ao passo que louvavam. Ao passo que louvavam. A nossa resposta de fé está mudando circunstâncias à nossa volta. Ao passo que louvavam. Tem coisas que você está adorando a Deus, está declarando, nem está vendo, e coisas no reino espiritual já estão acontecendo. Milagres já estão sendo liberados, estão em movimento à tua volta. Amém? Aleluia. Isso é tão sério que quando eles chegaram lá, só havia cadáveres. Os 3 reinos lutaram contra si. Olha que coisa louca. Não precisou usar. Deus disse que a batalha era. E qual foi a parte deles? Ficar lá em Judá? Não. Tiveram que se levantar e ir. Mas quando eles perceberam que a batalha era do Senhor, eles foram adorando para a batalha. Nossas armas não são carnais, gente. Precisamos usar nossas ferramentas. Usar as armas que Deus nos deu. Há coisas no nosso arsenal. Por exemplo, cada problema que você passa, Deus te dá ferramentas. Para o próximo problema você já tem armas. Mas você parece que passou por um problema, quando entra em outro, se esquece de todas as armas que Deus já te deu. De tudo aquilo que já foi feito. Há armas no teu arsenal. Eram os discípulos de Jesus.
Eles veem o milagre dos pães e quando estão no barco nem parece que vira aquilo. Se desesperam no meio da tempestade. Que coisa louca. Acabaram de ver um milagre onde pão se multiplica. Gente, isso é muito louco. 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens, sobrar 12 cestos cheios e comer o tanto que queriam, gente. E se for os jovens, os adolescentes que estavam na festa de Luiz ontem, pelo amor de Deus, eu acho que tinha que ser uns 100.000 pão para aquela galera. O menino de hoje come demais, gente. Você faz a feira em casa, compra vários pães e queijo. Numa noite só você faz misericórdia. Tinha um devorador aqui, foi o gafanhoto, o migrador, o cortador, não tem, era vários ali, né, de Ageu. Tem gente que tem um devorador na barriga, vai por mim. Imagina naquela época, né? A galera ali viu algo extraordinário, mas esquecem lá na frente. Memória, esquecimento, lembrança. Eu acho que esses dias, muitas coisas que a gente precisa é a lei do reconhecimento. É lembrar de tudo que Deus já fez. Trazer à memória coisas extraordinárias. Pera aí, minha mãe tinha lúpus e ela está aqui viva, o médico desenganou, ia cair cabelo. Olha o cabelo lindo. Deixou ficar branco só porque ela quer que... E eu me lembro na época, mãe muito doente, sem vida, e sabe, a gente esquece dessas coisas. Então você traz a memória, e peraí, onde é que eu estava? Olha o que Deus já fez. Vê o Will, Deus libertou o Will. Parou de usar as calças da pastora Melissa, ele foi algo transformador. Sabe, pessoas que têm filhos nas drogas foram transformadas, pessoas que Deus é capaz de fazer, mas é uma interação nossa. A gente sabe, fica como espectador de circunstâncias. Não, está na hora de ter um posicionamento de fé. Levante sua mão e diga: hoje eu vou me posicionar em fé. Diga: quando eu me levanto em fé, eu ativo o poder de Deus. Amém? Então eu estou pregando para gente que vai ficar magnetizada hoje pela fé. Eu estou pregando para gente da nova aliança hoje. Eu estou pregando para aqueles que creem. Nós, os que cremos, entramos no descanso. Eu não estou pregando para um bando de desesperado aqui essa noite. Eu estou pregando para filhos de Deus. Oh, Sara, ela teve uma interação. Amém? E foi um milagre criativo da parte de Deus. Ela confiou em Deus. Enquanto ela não crê, só Abraão crê, nada ia acontecer. Ela precisou crer também. Então a gente precisa se lembrar que se você tiver fé contínua e declarar suas promessas sobre sua vida, até o impossível pode se tornar possível com Ele. Diga: com Ele tudo pode se tornar possível. Fale o que Deus vê, não o que você vê. Um dos pontos com relação à fé. Romanos 4,17, vamos lá. Ainda nesse episódio de Sara e Abraão. Eu ouvi falar de um homem de Deus que ele nunca falou de doenças. Nunca falou de derrota, nunca falou de miséria, nunca falou de fracasso. É incrível isso. A gente vê hoje, até a neurociência fala, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é imagem, as palavras que falamos, o que é verdade e o que não é. Então muitas palavras que você solta, para você mesmo vira verdade, sem perceber que está virando verdade. Por isso que é tão importante a morte e a vida. Tiago fala que a língua, a boca, as palavras são como um leme de um navio. O navio é algo tão grande, né? Imagina um iate ou um leme, muda todo o curso do navio. Como algo tão pequeno, ele falando que a nossa língua, ela governa todo o corpo. Se a língua for boa, todo o corpo será bom. O que está guiando muitas vezes nossa fé é aquilo que a gente está dizendo. E aquilo que a gente está dizendo está enraizado com crenças e a gente não percebe as crenças. Começa a observar suas reações, não para se culpar, mas para entender que elas precisam ser transformadas em Deus. Porque toda vez que um problema vier, você vai reagir da mesma forma. Seu cérebro foi programado para reagir assim, mas a sua realidade espiritual não foi programada para reagir assim. Nós temos a palavra de Deus para reagir de acordo com ela, amém? Irmãos, há coisas que a gente já passou que se não fosse a palavra eu teria enlouquecido. Você passa assim e fala: meu Deus, só a palavra para sustentar a nossa mente numa situação dessa. Situações realmente difíceis, meio desafiadoras, e uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Você fala: meu Deus,
Quando você bota a cabeça para lado de fora da água, você vê a aba do tubarão bem grande ao redor, você faz misericórdia. Eu estava me afogando quando estava ao redor do tubarão. Mas aí vivemos uma realidade maior. Quando andamos por fé, vivemos a partir de uma realidade maior. Meu Deus. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Aleluia. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai diante de Deus. Em quem ele creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não eram. Aqui diz, convoca a existência elementos inexistentes, como se já existisse. Meu Deus. Nesse versículo aqui a gente vê duas coisas interessantes. Como Deus opera. Primeiro, ele vivifica os mortos. Como vimos aqui, né? Que ele renovou o ventre de Sara, um útero morto. O que é que está morto na tua vida? Deus dá vida a coisas mortas. Não sei qual é o sonho que morreu, mas Deus tem poder para dar vida a esse sonho. Não sei qual é a área que está morta, mas Deus pode tornar ela viva hoje. Segunda coisa, como Deus opera. Ele chama as coisas que não existem como se existissem. Ver como se já existisse. Falar como se já existisse. E o que é fé? Viver como se fosse. Ao invés de se preocupar com algo, que tal você agora se ver e se você sentisse e se visse como se aquilo já tivesse realizado? Como você se sentiria? As sensações que teria, a perspectiva que teria disso. Isso é viver pela fé. Só que quem cria em nós esse sentimento, essa realidade, é a palavra. Nós não temos o poder de criar isso em nós mesmos. Quando eu vou renovando minha mente, me relacionando com a palavra de Deus, ela tem esse poder em nós. Por um tempo Sara não creu, tanto é que ela riu. Deus disse a Abraão que ele seria pai e ela saiu rindo. Mas aí Deus trabalhou com Sara e Sara trabalhou com Deus. Amém? Então Deus faz uma promessa para Abraão e para Sara, quando eles eram completamente estéreis. Irmão, se Deus vai falar com a gente quando algo já aconteceu, não precisava da promessa. Imagina agora Deus dizer para Abraão que você vai ser pai. Ele disse, eu constituí. Não foi quando Abraão se tornou pai, não foi quando ele tinha vários filhos, não foi quando no natural as circunstâncias mudaram. Primeiro Deus viu Abraão assim, para Deus já era, e agora Deus chama. E agora Deus quer que Abraão se chame da forma que Deus o chamava. Vamos lá. Deus faz a promessa para Abraão. Enquanto Abraão e Sara ainda eram completamente estéreis. No entanto, Deus disse, eu constituí pai de... Quando foi que isso ocorreu? Quando ele pôde ser pai? O problema é que a gente quer crer ou confiar em Deus depois que a circunstância muda. Mas é antes do natural mudar, Deus quer que você se veja e fale agora. E viva agora como se fosse. Eu me lembro que tinha um casal aqui. Esse rapaz foi até ordenado agora no Verbo, um amigo meu, Saulo. Sua esposa não podia engravidar. E o sonho deles era ter um bebê. E eles estavam aqui no dia do aniversário, do dia das mães. Ela veio para o culto. E eu não sabia de todo o histórico da situação, por trás daquilo. E desci, ou na hora da pregação, não sei, esse aqui no final, não sei como foi, esse aqui eu liberei uma palavra para ela. E disse, esse é o último ano que você comemora o dia das mães sem um filho. O último ano. Irmãos, eu estava debaixo de uma convicção para falar aquilo. E aí, no outro ano, antes do dia das mães, ele veio a mim e disse, você se lembra disso? Eu disse, eu não me lembro. E eles estavam com um bebezinho aqui. E ele veio para o culto do dia das mães aqui com um bebezinho. Amém? Como Deus vai fazer, nós não sabemos. Mas tudo que Deus vai fazer, vai liberar sua palavra primeiro. Então muitas vezes aqui no culto, o que Deus está fazendo é, ei, eu te constituí pai de muitas nações. Aí você se vê estéril e começa a rir como Sara. Ou vê como Abraão, mas é meu servo que vai ficar com a herança. Não, gente. Então o que é que Deus faz agora? Amém? Deus não estava só falando do que ele poderia ser. Deus estava declarando que já havia estabelecido no reino espiritual, embora nada tivesse mudado no natural. Quando Deus fala,
é que Ele já estabeleceu no reino espiritual, antes de no natural mudar. No natural agora a tua situação tá só Jesus. Mas no reino espiritual, quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem tem promessa de Deus aqui, por favor, lá atrás, na mídia, em tudo que é lugar, diga: eu tenho promessa da parte de Deus. Diga: e eu vou viver, eu vou conceber, eu vou desfrutar, porque eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto. Minha realidade externa não é minha realidade. E Deus já me constituiu no reino espiritual. Eu creio e declaro. Diga: eu creio e declaro. Eu creio e declaro, eu creio e declaro, eu creio e declaro, eu creio e declaro. É isso que você vai viver. E como é que eu faço isso? Oh Pai, obrigado por tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Você entra nas batalhas confiando na palavra que foi liberada. Crendo e falando, esse é o espírito da fé. Quando Deus falou com Moisés, Deus disse: eu gosto de Josué e Caleb, porque eles têm um espírito diferente. E se você estudar o espírito de Caleb e de Josué, sabe, é muito bom estar perto de Josué e Caleb, não é não? Só tem gigante, os dois, vamos subir e devorá-los como quem come pão. Facilita para você, gente. Para de falar que o problema é grande. Facilita. Eu vou comê-lo como quem come pão. Amém? Vou devorar como se tivesse... Quem gosta de tomar café aqui? Tomar café é algo ruim? A minha melhor refeição é a primeira da manhã. É a que eu mais gosto. Por isso que o jejum, às vezes eu prefiro jejuar à noite do que jejuar de manhã. Pense como eu gosto de tomar o café da manhã. Quando eu falo café, é a comida, né? Não é o café líquido. Embora café líquido é muito bom, né? E o preço do café está uma maravilha. E eu declaro que você vai ter provisão para tomar café. E esses café normal não é bom, bom gourmet, né? Que esse aí tem pau, pedra, um monte de coisa misturada. Por isso que fica tão preto, né? E a gente não está nem tomando café, a gente está tomando areia, um monte de coisa junto ali. Mas eu gosto de apreciar café, né? E é interessante que você nota os sabores, aquela coisa toda. Eu gosto dessa coisa assim de apreciar. Por isso que eu gosto de obra de artes, eu gosto de moda. Vocês perceberam, né? Que eu gosto de moda. E eu estou dando consultoria a alguns homens. Irmão, eu peguei homem aqui solteiro. Pergunta a Bonfim, meu amigo, que é advogado. Foi no Rio Mar comigo. Na primeira semana que ele foi no Rio Mar, na outra semana já estava namorando. E agora já está casado. Eu disse: graças a mim, Bonfim. Então tem homens que muitas vezes não são feios, estão mal vestidos. Se levar, né? E eu não cobro caro não, só vou cobrar 5 mil reais. Tá tudo de boa. Mas para te deixar lindo, pelo amor de Deus, vou deixar você lindo. Você tem noção do que é isso? Vamos voltar para a palavra. Eu começo a brincar, gente. Se deixar, vamos embora. Então isso é poderoso. Eu constituí você pai de muitas. Abraão tinha algum filho quando Deus disse isso? A gente tá, sabe, eu queria que só que a gente tentasse entender essa coisa. Por que a gente só quer gritar gol quando o time faz gol? Celebrar depois da vitória? Não, gente. Há coisas que eu vivi, Danilo, declarando e confiando em Deus, sem nem ter dinheiro no bolso. E entramos, possuímos. Então, Deus disse em Josué 14, Números 14 para Moisés: Josué e Caleb têm um espírito diferente. Aí você vai ver que espírito é esse. 2 Coríntios 4:13. Coloca na tela, por favor. Assim está escrito: criei, por isso declarei. O problema é que você declara, mas vibra medo. Até sua oração está ligada a uma crença de escassez e não a verdade do que você é em Deus, de identidade de filho de Deus. Amém. Assim está escrito: criei, por isso, com esse mesmo espírito de fé. Que espírito é esse? O espírito da... Qual é o espírito da fé? Como que a fé é liberada? Igualmente nós cremos, por esse motivo também
Olha para alguém, vai, agora eu vou mandar repetir. Eu parei com esse negócio de mandar apontar o dedo, mandar repetir, mas agora eu vou falar. Olha para alguém que está do seu lado e diga: percebeu que o espírito da fé é esse? O que você anda falando é o espírito da fé. Diga: eu sei se você crê ou não pelo que você fala. O que você fala é o termômetro daquilo que você acredita. A boca fala do que o coração está. Aí você canta, Deus é bom, mas a sua fala é o contrário. Deus disse: eu te constituí pai de nações. E você não fala. E Deus: espera aí, Abraão, tu vai atrapalhar. E Deus traz algo muito importante, pastor Almir. Ele chega para Abraão e diz: a partir de hoje não é mais Abrão, a partir de hoje não é mais Sarai, a partir de hoje é Abraão e é Sara. Então agora está os dois tomando café. Sara se acorda, olha para Abraão, que era pai exaltado, e agora chama ele de Abraão, meu querido, vamos tomar café. O que é que ela está chamando? O que Deus vê. O que é que Deus via? Uma nação em Abraão. Mas Abraão ainda não se via. Então Deus muda o nome para ele se ver da forma que Deus o via. Vou repetir novamente. Você precisa falar o que Deus vê, não o que você vê. O que você vê é só circunstâncias, mas o que Deus vê é uma oportunidade de um grande milagre na tua vida. O que todo mundo via era Golias, um grande gigante. O que Davi via? Promoção. Deus olhou para Golias e disse: agora que eu exalto Davi. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Só que o espírito da fé crê e fala. Em Números capítulo 14, Deus pega o relatório dos 10 espias. Qual foi o relatório deles? Eles são grandes. Nós éramos como gafanhoto aos seus olhos. A mentalidade de gafanhoto. Tem gente, irmão, que sai do Egito. O maior problema de Deus não foi tirar o povo do Egito. Você pensa que foi difícil tirar o povo do Egito? Não. O problema foi tirar a mentalidade que foi construída no Egito. As pessoas nasceram de novo, Juninho. Estão numa nova aliança. Vêm para os cultos, para a celebração. Passaram da morte para a vida. O que é o Egito e Canaã? Da morte para a vida. Está falando todo o Velho Testamento. Está falando de uma nova vida agora em Deus. É uma tipologia. Em Colossenses 1, Paulo diz que é uma sombra das coisas, dos bens vindouros que viriam em Cristo. Então a saída do Egito com mão forte fala da transformação. Tanto é que Paulo fala que eles foram batizados nas águas quando passaram o Mar Vermelho. Aquilo fala de uma nova vida. Porém, qual é o problema que eu enxergo hoje na igreja? É que as pessoas nasceram de novo, mas não mudam de mentalidade. O maior problema de Deus não é te salvar, é transformar a tua mente, que foi construída em um padrão do Egito, que é o padrão do mundo, em uma mentalidade estabelecida sobre crenças em você de dificuldade, de escassez, de problemas. Tanto é que você não se vê. Não se vê. Então Deus agora está tentando desconstruir naquele povo, na caminhada no deserto, a mentalidade deles. Porque é voltado, tanto é, toda a dificuldade que eles tinham: é melhor comer cebola no Egito. E ele dizendo: alho poró, peixes. Nunca comeram peixe no Egito. Começavam a reclamar. E cebola é algo bom, gente, a não ser que asse, né? Naquela época eles não sabiam que tinha que assar ela no, entendeu? No churrasco. Não é isso. Era algo ruim, eles lembravam de coisas ruins e diziam: era melhor, primeira coisa, chegaram diante do mar. Era melhor a gente morrer lá, não tinha sepulcro suficiente. Aí vão mais para frente, não tem o que beber, a água é amarga. Era melhor que a gente tivesse lá não tinha isso, lá tinha isso, lá não tinha nada, era escravidão. A nossa mente sempre está tentando voltar a nossa vida para os padrões velhos, de crenças erradas, diante de pressões quando enfrentamos. Mas Deus está te puxando para um rompimento, para algo novo, para viver o extraordinário, para te libertar das crenças, para te transformar em Josué e Caleb, que olha para a circunstância e diz: espera aí, esses gigantes que vocês estão com medo é o nosso pão, a gente vai devorar como quem toma café, nós vamos desfrutar da vitória. Ei, tomar café é algo bom, então facilita. Olha para o teu vizinho e diga: facilita com tuas palavras, pelo amor de Deus. Porque meu cabelo está caindo, meu corpo como está feio, eu estou gordo, eu estou magro, eu estou assim, eu estou assado, eu estou feia, eu estou. Claro que nunca vai melhorar. A tua crença está sendo liberada e você está repetindo o mesmo padrão o tempo todo. Mas quando você se vê dos olhos, da forma que Deus te enxerga: pera aí, Deus não diz que eu sou doente, Deus não diz que eu sou fracassado, Deus diz que eu sou filho, Deus diz que eu sou próspero, Deus diz que eu sou amado, Deus diz que eu sou abençoado. Então se chama pelo nome que Deus te deu.
Qual foi o nome que Deus te deu? Filho, herdeiro, salvo. Amém. Aleluia. Se chame de lindo. Eu me chamei tanto de bonito, de lindo que eu fiquei. Fui ver uma foto minha. Um dia desse eu vi um pregador dizendo assim: pegue fotos antigas, para você se ver novo e focar a sua mentalidade naquilo para você ficar novo. Aí eu fui pegar uma foto minha e digo: não, eu não posso mentalizar essa coisa. Porque se eu olhar para aquilo eu vou ficar velho. Tava eu, Dinho, o diaconato, tá Danilo, um monte de gente com a farda do diaconato lá na 19. Quando eu olhei, misericórdia, Senhor. Eu não fui tirado do Egito. Eu fui tirado dentro do Nilo. Glória a Deus. Tem alguém feliz aqui hoje? Então Deus faz algo significativo. Ele muda os seus nomes. Abraão se tornou Abraão. Abraão se tornou Abraão, que significa pai de nações, e Sarai, Sara, que significa princesa. Daquele momento em diante, cada vez que falavam o nome um do outro, estavam declarando a promessa de Deus. Que tal a gente declarar a promessa de Deus a partir de hoje? Eu não sou espectador, sou cooperador, então declaro a promessa, amém? Agora, uma coisa muito interessante, eu vou fazer essa pergunta a vocês. Números capítulo 14, 28. Deus parou com Moisés e disse, por causa do relatório dos 10 espias, percebeu que as pessoas têm uma tendência para o negativo. Quando uma situação acontece, as pessoas sempre só vê coisa ruim. Isso é a crença. Quer enxergar se tua crença é de fé ou não? Quando você se depara com problemas. Eu conheço gente à nossa volta que quando se depara com um problema, não é que a gente vai fingir que o problema não existe. Fé não nega a existência de um problema. Ela nega a posição de influência do problema em você. Amém? Porque Deus nos deu fé. É como uma roupa de mergulho. O corpo humano não foi feito para lidar com pressão. Se você pegar um ser humano e botar debaixo da água, o que acontece com ele? Ele morre afogado. Tem gente que não aguenta 1 minuto, 10 segundos, já está. Então ele precisa de quê? De um equipamento de mergulho. Para mergulhar e ficar lá embaixo submerso. Sim ou não? Então isso é a fé. Deus nos fez e nos deu essa habilidade de enxergar e de crer como Ele. E é por isso que é fé do tipo de Deus. Porque é como um equipamento de estar debaixo das pressões, respirando. Sem dor, sem sofrimento. Amém? Isso é fé. Sem ela, seu corpo vai sucumbir, estresse. A gente gasta energia com muita coisa, gente, que não era para gastar. Eu trouxe toda vez a Bíblia, a mensagem. As minhas Bíblias são tão velhas que a capa está saltando uma tinta. Aí, às vezes, quando eu boto em cima da roupa, ela mela a roupa todinha. Não sei quem aqui conhece quem vende capa para botar na Bíblia. Estou precisando, me indiquem. Então, vamos lá. Deus olhou em Números capítulo 14 e disse, Moisés, parou aqui. Eu gosto de Josué e Caleb, que tem um espírito diferente. Qual é o espírito diferente? O espírito da fé. Qual é o espírito da fé? Crie, por isso nós cremos também, por isso também. Só que eu creio e falo o que Deus vê, não o que eu vejo. Abraão viu o útero de Sara e agora ele chama Sara pelo que Deus vê, Sara e não Sarai. Sara agora chama Abraão de Abraão e não Abrão. Por quê? Porque fé começa quando você enxerga como Deus enxerga. O mundo olha algo na tua família ou no teu filho e diz assim, esse não tem jeito, mas você enxerga o que Deus enxerga. Esse é um grande homem de Deus. Esse nasceu para um grande propósito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ainda que muitas vezes nossos filhos estão andando em caminhos que não eram para andar, você não vê aquele caminho, você vê o que Deus falou com você sobre promessa. Quem aqui tem promessa sobre a sua vida e sobre seus filhos? Então você declara isso. Amém, gente? Quem está comigo? Então vamos lá. Aí Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, eu vou fazer com esse povo o que eles andam dizendo. Naquele mesmo dia morreram mais de 3.000 pessoas. Porque o que é que eles diziam? Nós vamos morrer no deserto. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos chegar lá. Se Deus fosse fazer com você agora o que você crê e fala, o que você receberia? Seja sincero com você mesmo. Nesse exato momento, se tudo da tua vida dependesse de tuas palavras agora, o que você receberia? Provérbios 6:2. Ficasses preso pelas palavras. Cada palavra que eu digo sobre a minha vida é como se eu colocasse uma corda sobre o meu futuro e meu destino.
Jeremias foi chamado para ser profeta, e ele era uma criança. E no capítulo 1, quando Jeremias se levanta, a Bíblia diz que Deus olhou para Jeremias e disse: eles, mas Senhor, sou uma criança, eu não estou, como vão me ouvir? Deus parou suas palavras e disse: pare. O que você vê, uma vara de amendoeira, é assim como eu te vejo. Não digas que é uma criança, porque eu te constituí profeta sobre essas nações. Amém? Quando Davi ainda não tinha nem sido ungido, a Bíblia diz que Deus chamou Samuel e disse: por que você ainda insiste com Saul? Eu já separei um homem segundo o meu coração. Davi era um adolescente, e Deus já viu ele como um homem. Deus já o viu e chamou. Amém? Quando ninguém sabia nem quem era. E aí chama, vai na casa de Davi. A Bíblia diz que quando separaram os moços, entrou Davi. Davi nem na lista estava do seu pai, mas estava na lista de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Pare de chamar-se pelo nome que Deus não te chama. Não diga que é uma criança. Como você vai ser um grande profeta se você diz que é uma criança? Como você vai ser bem sucedido se você diz que é um fracassado? Se você diz que é derrotado? Se você diz que mal tem o que sobreviver? Então está na hora de chamar o que Deus vê, e não o que você está vendo. O que você está vendo são circunstâncias que mudam. Paulo disse em 2 Coríntios 4:18: não atentando nós nas coisas que, mas nas que não. E nós somos um povo da nova aliança. Nós temos uma obra consumada, gente. Fomos justificados pela fé. Somos justiça de Deus em Cristo, perdoados, amados. Temos uma posição diante de Deus. É porque hoje eu não quero entrar em tudo, mas eu vou falar sobre o que a Bíblia fala de palavras de um rei. Quarta-feira eu vou estar pregando aqui no culto de milagres. E vem com expectativa. Hoje, a partir de hoje, pega um caderno, começa a anotar as promessas de Deus e declara ela sobre a tua vida. Amém? Tem alguém comigo? A fé fala antes do avanço. Este é o cerne da fé. Queria chamar o grupo de música aqui à frente. Por que Deus mudou o nome de Abraão e de Sara? Porque Deus estava ensinando os dois a falar o que Deus via, não o que eles viam. Hoje, Deus quer te ensinar a falar o que Deus vê, não o que você está vendo. E muitas vezes o que você está vendo é um padrão que vai mudar, mas o que Deus vê é além, está mais adiante. Eu conheço pessoas que falam tanta besteira sobre si mesmo, tanta besteira. Aleluia, tem alguém comigo aqui hoje? Tem alguém comigo aqui hoje? A gente vai declarar a palavra de Deus nessa noite. Com Deus nada é impor. Diga: a fé fala antes do avanço. Diga: este é o cerne da fé. Tudo que Deus quer é que a gente confie em Deus e na sua palavra. O caminho do homem é falar o que vê. O caminho de Deus é falar o que Ele vê. Quando estava tudo escuro, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus viu trevas. E Ele chamou trevas? Fica de pé em nome de Jesus. O que é que Ele chamou? O que é que Deus chamou? Luz. Haja luz. E houve luz. E a luz se fez. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Amados, vocês são feitos à sua imagem. Isso significa que suas palavras têm poder. Vocês podem falar luz em lugares escuros, esperança em situações desesperadoras, força em áreas fracas. Não com suas próprias forças, mas por meio do que nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, prometeu em sua palavra. Sabe, não é através da minha própria força, Bruna. Eu falo isso baseado naquilo que o Pai prometeu. Eu não consigo perder peso. Eu não consigo fazer uma dieta. Eu não consigo mudar. Você nunca vai mudar dizendo isso. Uma das coisas que Deus falou comigo esses dias é que muitos de nós falamos demais, muito tempo sobre nossas montanhas. Está na hora de falar para as nossas montanhas. Esse assunto, eu sei que eu já preguei muito sobre confissão de fé. Parece um assunto básico, mas eu percebo que muitas pessoas não praticam isso no dia a dia.
Porque em Marcos 11, quando Deus disse: tudo que você, se você disser esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvida daquilo que se diz, mas se fará tudo que disser. A palavra dizer ou falar aparece 3 vezes e crer uma vez só. Por quê? Porque crer uma vez só e falar 3 vezes. Porque está muito ligado às crenças, às nossas palavras. Elas estão gerando em nós crenças. Eu sei que falar sem crer não tem poder, mas o que muitas vezes nós estamos crendo é de tanto que a gente fala. O cérebro não consegue distinguir o que é realidade do que não é. Então quando você diz eu não consigo, essas verdades vão entrando no teu subconsciente e essas crenças se estabelecem no seu coração. Então falar, dizer está 3 vezes e crer está uma só. Em Marcos 11, 23. Qualquer um que disser esse monte e não duvidar, qualquer um que disser uma vez e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, olha, tudo que disser 3 vezes será feito. 3 vezes ele fala falar e uma vez só crer. Muito daquilo que nós cremos está sendo estabelecido pelo que a gente não gerencia o pensamento, aí não gerencia a palavra. Não é se esforçar. Quando a Bíblia diz tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, diz que deve ocupar o vosso pensamento. Não é o esforço que eu fico todo dia tentando substituir o pensamento, mas é meditar no que Deus diz. Josué e Caleb começaram a dizer: esses gigantes não são nada. Quando você se vê no meio de um caos escuro, declara a palavra de Deus, chama a luz no meio da escuridão, chama esperança em momentos desesperadores, porque nós temos uma nova realidade em Cristo Jesus, gente. Eu não sou mais o que meu pai e minha mãe gerou, eu sou obra de uma nova criação. E a palavra mesmo diz: ninguém mais consideramos na carne. O problema é que você se considera na carne e não pelo Espírito, e não naquilo que Deus fez em Cristo. Deus nos vê pela realidade do que Ele criou, e você se vê por algo natural. Por isso que Deus mudou o nome. Tem algumas pessoas agora que Deus vai mudar o nome, e não é acrescentando um L, como Carolina Dickman, acrescentando uma letra, para que seu número agora funcione para prosperar. Mas é mudando, se chamando pela promessa. Se chamando pela promessa. Se chamando pela promessa. A minha pergunta essa noite: como a promessa está em vocês? Talvez você celebrou a vida de muita gente por muito tempo. Está na hora de você ser celebrado essa noite. Está na hora de viver a promessa. Seu destino está chamando você. Seu destino está chamando por você. Samuel, Samuel. Tem pessoas que Deus está chamando para um novo tempo, para viver algo extraordinário. Eu sinto uma unção tão forte aqui essa noite. Temos o poder de Deus em nós, temos o Espírito Santo em nós, somos a imagem dele. Somos seus cooperadores e não espectadores. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus essa noite. Quem crê que vai sair com lucro dessa situação? Oh, aleluia. Quando o inimigo sussurrar o que você vai fazer, não deixe se levar pelo medo e ansiedade que vão envenenar sua mente e sua vida. Mas lance sobre o Senhor suas preocupações e declare a palavra de Deus. Coopere juntamente com Ele. Vamos adorar Jesus essa noite, vamos.